No vídeo anterior, eu contei para vocês que para falar sobre a história da psicologia no Brasil, nós faremos algumas críticas. Mas é importante também dizer que nós vamos mostrar um percurso de muitas transformações. A psicologia, ela nos faz nos encantarmos com como os conhecimentos se transformam e nos transformam. Neste vídeo, a gente vai pensar como que os primeiros trabalhos de psicologia começaram a ser escritos. Não é a psicologia ainda como área independente, separada de profissão, mas são estudos sobre os temas psicológicos. Deixa eu abrir aqui nossa apresentação. Estamos falando, então, do século XIX. É no século XIX que os primeiros estudos em psicologia começam a ser feitos. Em 1808, foi a transferência da corte portuguesa para o Brasil. A corte vem para o Brasil, então o Brasil se torna de colônia, passa a ser império, e algumas mudanças acontecem. Uma delas é a criação das primeiras faculdades. E medicina é um curso das primeiras faculdades. Em 1832, foram criadas faculdades de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Foram escritas, a medicina na época, ela funcionava assim, você fazia o curso e para concluir o curso você precisava escrever uma tese, né? Como as teses hoje em doutoramento. E os temas dessas teses, muitos faziam, né, essa aproximação, essa intersecção com o campo da psicologia. Então, a partir de 1832, passam a haver estudos sobre psiquiatria, sobre neurologia, sobre medicina social e medicina legal, que é a medicina no campo jurídico. Em 1836, já havia diversas teses sobre os fenômenos psicológicos. Que fenômenos psicológicos foram estudados nessas teses produzidas na Faculdade de Medicina? Estudos sobre paixões ou emoções, diagnóstico e tratamento das alucinações mentais. Os diagnósticos que tinham esses nomes na época, que era epilepsia, histeria, ninfomania, hipocondria, aí então, uma nova área que é psicofisiologia, a instrução e educação física e moral, tiveram estudos sobre sexualidade e também temas de caráter psicossocial. Em 1881, foi criada uma cátedra, que é um espaço fixo, destinado numa faculdade para o estudo daquela área. E, no caso, Clínica das Moléstias Mentais, que seria um nome para depois chamadas doenças mentais, para hoje chamado transtornos, ou transtornos mentais ou transtornos psíquicos, né? Então, a gente percebe quanta coisa aconteceu aqui no século de 1800 para frente. Ainda no século XIX, foram criados laboratórios de psicologia em diversas instituições psiquiátricas. Então, a introdução da psicologia como campo de estudo, de pesquisa, de investigação, se dá em instituições psiquiátricas. E isso vai definir contornos para como que a psicologia começa no Brasil como um campo de conhecimento e de atuação autônoma. Então, uma coisa importante para se lembrar é que no século XIX foram criadas as primeiras faculdades de medicina e foram nas primeiras faculdades de medicina que foram criados os primeiros laboratórios de psicologia. Eu estou baseando essa aula nessa leitura, que é a nossa leitura principal, está lá no AVA, para quem quiser ler, sobre a psicologia no Brasil. É leitura histórica sobre sua constituição. A autora é a Mitsuko Antunes. E ela conta dessa relação entre a psicologia e a medicina. Ela diz assim: é possível dizer que a medicina veio a ser, nesse período, um importante substrato para o desenvolvimento da psicologia no Brasil, mantendo uma tradição iniciada no fim do período colonial e, ao mesmo tempo, a superando. Né? Como a gente fala, é um percurso de muitas transformações. A evolução do
do pensamento psicológico no interior da medicina até o século XIX preparou o terreno para que o conhecimento e a prática da psicologia se desenvolverem a tal ponto que fizeram delinear-se com maior clareza seus contornos, tendo assim contribuído para a penetração da psicologia científica e sua definição como campo autônomo de conhecimento e ação, que veio a se concretizar nas décadas iniciais do século XX. Então, é nas décadas iniciais do século XX que cresce esse reconhecimento da psicologia como área independente do conhecimento científico, mas essa relação próxima entre medicina e psicologia contribuiu bastante para isso. Okay? Então, como que as primeiras pesquisas e estudos e investigações em psicologia começam a acontecer no Brasil? Nas primeiras faculdades de psicologia que surgem quando o Brasil se torna império.